Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Hoje nós vamos continuar, né, nossa atividade da segunda-feira. Só que na segunda-feira nós vimos como adicionar, né? A gente somou. Então, toda vez que eu adicionar, que eu somar, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar a quantidade, vou juntar os numerais para poder chegar no meu resultado. Hoje nós vamos fazer a subtração, também decompondo o número, né? O que é a composição do número? A composição do número é saber quais são os numerais, né, que dá origem aí a um número inteiro. Qual é a dezena e qual é a unidade que juntas ela vai formar o meu numeral. Então, no livro de vocês tem uma explicação. Eu coloquei no quadro a mesma explicação, porém com os números diferentes, para que vocês compreendam melhor. Então, vamos lá, né? Então, a subtração, o que é a subtração? É sempre o sinalzinho de menos, eu vou estar sempre retirando, tá bom? Sempre que eu ver a subtração. E a decomposição do número é saber a formação do número, como esse número é formado. Então, aqui eu tenho o 34 e eu tenho o número 12. Eu vou decompor esse número para poder saber como é que ele foi formado, qual é, né, a dezena e qual é a unidade que forma o número 34. E eu vou decompor o número 12 para saber qual é a dezena e qual é a unidade que forma o número 12. Então, né, o 34, eu tenho aqui o 30 mais 4. Então, se eu somar 30 mais 4, eu vou ter o número 34. Então, eu tenho 3 dezenas mais 4 unidades, que vai formar o número 34. E o número 12, eu tenho o número 10 mais o número 2, né? Que aí vai dar o número 12. Então, eu tenho uma dezena mais 2 unidades. Então, agora eu vou fazer a minha conta com o número aqui, a decomposição do número e aqui o número inteiro. Eles vão dar o mesmo resultado. Por quê? Porque aqui eu vou diminuir, certo? O número que está em decomposição. Então, aqui eu tenho 4 menos, né? A gente vai esquecer esse sinalzinho de mais, que esse sinalzinho de mais só foi para mostrar como a gente decompôs o número. Então, eu vou fazer 4 menos 2, que vai dar 2, certo? E aqui eu vou fazer 30 menos 10, né? Se eu tenho 3 e aí eu tiro 10, se eu tenho 30 e eu tiro 10, eu vou ter o número 20, certo? E aí agora eu vou ter a decomposição desse número. 20 mais 2 é igual ao número 22. Então, agora a gente vai fazer a continha lá da dezena e da unidade para saber se está correto. Então, eu vou, né, subtrair, eu vou retirar. Se eu tenho 4 e eu tiro 2, eu vou ter 2. E se eu tenho 3 e eu tiro 1, eu vou ter 2. Ó, deu 22. A mesma coisa daqui. Então, decompor o número é saber como o número, né, foi formado. Então, aí tá a atividade na página 142, a explicação, e depois vocês vão decompor exatamente como eu acabei de explicar, tá bom? Tem aí o número 49, qual é o número, né, que representa a dezena do número 49 e qual é o número da unidade que representa o número 49. E o número 32, qual é a dezena e qual é a unidade. Depois vocês vão aí fazer a continha, tá? Da letrinha A e da letrinha D. Na número 2, vocês vão efetuar aí essas continhas, A, B e C, tá bom? Vão armar as que estão pedindo para armar e vão efetuar, vão colocar o resultado. Algumas já estão armadas, você vai apenas efetuar, colocar o resultado. E umas estão, né, sem aí a segunda parcela. Então, você vai colocar o número que representa a segunda parcela e vai efetuar essa continha, tá? Na página 143. Na página 144, nós temos aí uma tabela, né? Que Cláudia organizou uma corrida com as famílias e estudantes do bairro. Aí ela separou em faixa etária, né? Que é a idade de cada pessoa e depois os números de pessoas que foram inscritos. Então, ela tem aí em cima a faixa etária, né? Idade. E embaixo ela tem o número de pessoas inscritas para a corrida, tá? Então, observando essa tabela que ela fez, você vai responder a letrinha A e a letrinha B. A letrinha A,
Como você faria para calcular o número de inscrito com a idade de 21 e 60 anos? Então, para a gente saber o total, né, de pessoas de 21 a 45 anos e de 46 a 60 anos, como eu iria fazer essa continha? Eu iria juntar, né, eu iria somar ou eu iria subtrair? Eu quero saber o total. Então, para a gente saber o total, como seria essa continha, tá bom? A letrinha B, para descobrir o número de inscritos com idade entre 21 e 60 anos, Cláudia usou o abaco. Observe como ela fez e complete. Então, aí, né, no primeiro, ela registrou o número 435, né, que é a idade aí de 21 a 45 anos. E aí, ela decompôs esse número, mostrou qual é o número que representa a centena, qual o número que representa a dezena e qual o número que representa a unidade. Depois, ela adicionou 224, certo? Que é o número que representa de 46 a 60 anos. E aí, ela colocou lá nos pinos o número que, né, a quantidade que representa a dezena, a quantidade que representa a dezena e a quantidade que representa a unidade, tá bom? Desse número, 435. Então, você vai observar aí e vai ver como ela armou. E embaixo você só vai completar e vai aí decompor esse número. Qual o número lá do 224, que representa a centena, a dezena e a unidade, e depois do resultado, qual é o número, né? Deu um resultado e aí do resultado você vai me mostrar qual é o número que representa a centena, qual o número que representa a dezena e qual o número que representa a unidade. Então, aqui, né, é o nosso quadro de valor, ó. O C representa a dezena, o D a unidade, a dezena e o U a unidade. Então, aí você vai ver, se é 224, né, a gente sabe que o último número, ele sempre representa a unidade, na frente da unidade sempre vem a dezena e na frente da dezena, né, o primeiro número é sempre a centena. Então, aí você vai decompor de acordo, né, com o numeral que está representando corretamente. Na página 145, nós temos um probleminha, ele já está armado, né, então você só vai colocar o resultado dessa continha. E depois você vai observar os números que estão na unidade e vai somar. E os números que estão na dezena e vai somar, tá bom? Depois você vai ter o resultado aí desses números, tá? E no número 3 nós temos um probleminha, né? Você vai ler o problema e vai observar qual o sinal que você vai usar. Se você vai subtrair ou se você vai, né, somar. Aí tá perguntando ao todo quantos alunos praticam natação nesse clube. Ele quer saber ao todo ou ao geral. Então você tem que observar se vai ser a continha, né, que a gente vai somar ou se vai ser a continha que você vai subtrair, tá bom? Então, prestando atenção, leia com atenção o problema. No número 4, uma escola recebeu 218 mudas para iniciar uma horta. Porém, né, só foram plantadas 115 mudas até agora. Então, observando isso, você vai aí fazer o que se pede, tá? Então, ele vai decompor esses números, tá? Primeiro, ela registrou o número 218 no abaco, então você vai me mostrar aí a mesma coisa. Qual o número que representa a centena, qual o número que representa a dezena e qual o número que representa a unidade. Depois ela tirou, quantos ela tirou aí da centena, quantos ela tirou da unidade e quantos ela tirou da dezena. Então, você vai decompor aí corretamente observando, tá, o desenho do abaco. Na letrinha B, né, já tá aí a continha armada, você vai apenas também efetuar, vai colocar o resultado e depois você vai decompor. Então, ela subtraiu as unidades, quais são os números, né, que está aí na unidade. Depois, ela subtraiu a dezena, quais são os números correspondentes, né, que estão na parte da dezena. E em seguida ela subtraiu a centena. Então, qual é o número que está representando aí a centena? Então, você vai colocar corretamente esses números, só observando uma continha que já está armada aí na letrinha B, tá bom?
E na 147, nós temos, né, a biblioteca da escola, que anotou em uma tabela a quantidade de livros que foram emprestados durante um mês. Né? Então aí tem gênero, aventura, contos policiais, histórias em quadrinhos e suspense. E a quantidade está ao lado de cada uma. Então na letrinha A, você vai ver nesse mês quantos livros de aventura foram emprestados a mais que o livro de contos policiais. Então você vai pegar a quantidade do livro de aventura e a quantidade de livros policiais. E aí você vai ver, né, a diferença. Então, para a gente saber a diferença, a gente vai fazer essa continha usando o sinal de mais ou usando o sinal de menos. Eu quero saber a diferença, não quero saber ao todo quanto for emprestado. Então, vamos prestar atenção, tá bom? E na letrinha B, você, tá, vai pensar com quem estiver fazendo o exercício com você, com a mamãe, com o papai, um problema, tá? Utilizando aí esse quadro. Não precisa ser todos os números, você vai escolher 2 e vai fazer um problema, tá bom? Com as suas palavras, tá? Aí, então, observando, você vai fazer um problema como se fosse a letrinha A. Não pode ser igual ao da letrinha A, tá bom? Então, você vai pensar aí e vai escrever bem caprichado um problema, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só escrever lá na plataforma que eu vou estar aí para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.